A doença falciforme é uma doença hereditária das células sanguíneas que afeta, em média, 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o Ministério da Saúde. É mais comum entre a população negra, afetando, por exemplo, cerca de 1 em 365 negros nos Estados Unidos. Porém, não é exclusiva dessa população. Os portadores desta doença têm uma menor expectativa de vida e estão incluídos no grupo de risco para desenvolver um quadro clínico mais grave em decorrência da Covid-19. Esse agravamento ele vai se dar pela própria natureza clínica da doença falciforme e da natureza clínica da Covid, que impactam profundamente a pessoa no aspecto de serem doenças que têm um caráter inflamatório, que têm um caráter de atingir, por exemplo, a parte respiratória. No Brasil, quantas pessoas nascem anualmente com doença falciforme? Conseguiu se colocar no teste do pezinho a possibilidade de identificar a doença falciforme. Isso foi em 2001, na Política Nacional de Triagem Neonatal. Então, somente de 2001 para cá, cerca de 20 anos, é que nós acabamos tendo esse entendimento de quantas pessoas nascem com doença falciforme no Brasil. Só para você ver, uma pessoa a cada 1.000 nascimentos no Brasil. Cerca de 3.500 crianças por ano nascendo com a doença. Então, se você imagina que nós temos 20 anos de teste do pezinho, só aí nasceram 70 mil crianças em 20 anos com a doença. Então, por baixo, nós temos uma estimativa no Brasil de 150 mil a 200 mil pessoas com a doença falciforme. Qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 no tratamento das pessoas com doença falciforme? Se eu estou falando que a pessoa com doença falciforme é uma pessoa que apresenta uma doença crônica e que também nós chamamos de uma doença sistêmica, que ela vai atingir vários sistemas, respiratório, músculo esquelético, dentário, reprodutivo, neural, hepatobiliar. Então, eu tenho pessoas com doença falciforme, por exemplo, que vão estar, nesse momento, apresentando problemas na vesícula, apresentando um problema de rins. Então, eu tenho um grupo que vai necessitar, nesse período de pandemia, de ter as unidades de saúde com leitos disponíveis. E muitas delas não estão encontrando. Então, isso vai fazer com que haja um agravamento da doença falciforme. E que, de novo, vai acabar levando a pessoa para a unidade de saúde, às vezes num quadro clínico mais grave. Quais são as principais recomendações para os portadores de doença falciforme neste momento da pandemia? As pessoas com a doença falciforme precisam ter os mesmos cuidados que nós falamos para a população como um todo, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, evitar estar em aglomerações, mas principalmente para uma pessoa com doença falciforme, a gente diria, se você está sentindo algum problema, se você está sentindo dor, se você está tossindo muito, está com alguma questão que você, até pela sua própria vivência, sabe que é da doença falciforme, não deixe de ir na unidade de saúde. Não deixe. Vá, confie nos profissionais, confie nos protocolos que estão sendo adotados para que a doença falciforme não venha a se agravar.